Boa noite, pessoal. Vou tentar mais uma vez aí conectar com o Douglas. O bate-papo de hoje no Talks Avoid é sobre transporte de produtos perigosos. O convidado ilustre é o Capitão Douglas, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui da Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo. E vou tentar adicionar ele aqui. A gente vai conversar um pouco sobre o... Ele conectando aqui. Nós vamos falar um pouco sobre os riscos, os cuidados que a gente tem que tomar com com transporte de rodoviário de produtos perigosos. E aí, agora deu certo. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Tudo bom, cara? Obrigado aí pelo tempo aí despendido. Estava dando uma introdução aqui, a gente teve um problema aí de conexão, mas atrasamos um pouquinho, mas não vai ter prejuízo nenhum, não. Queria agradecer aí a você, queria agradecer ao Corpo de Bombeiros aí também por ter autorizado a sua participação, falar aqui um pouquinho sobre os riscos, né, do transporte rodoviário de produtos perigosos, falar um pouquinho sobre produtos perigosos, as ações que são tomadas assim, por todos os entes aqui para responder aos acidentes que acontecem, que a gente tem visto inclusive alguns acidentes aqui no Espírito Santo, foram bem reportados nos últimos meses. Falar um pouquinho aqui antes, Douglas, só para repassar para o pessoal, o projeto do TOX tem o objetivo de disseminar, né, informações de forma fácil, gratuita, sobre produtos perigosos, né? E como hoje a gente está falando sobre transporte de produtos perigosos, que requer uma demanda, uma centena de cuidados que a gente tem que tomar, o objetivo aqui é disseminar essas informações, os cuidados que a gente tem, que a gente precisa ter para transportar esse perigo, para manusear esses produtos. E você é mais um convidado aqui do nosso projeto. O primeiro foi o nosso colega e amigo, o Major agora, Sávio, né? Sávio Manfredi. Então, Douglas, por favor, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre sua trajetória aí no Corpo de Bombeiros. Olá, boa noite a todos. Boa noite ao engenheiro André Novaes, ao qual agradeço o convite. Nossa amizade é de longa data. Acho que antes de apresentar no Corpo de Bombeiros, falo assim, fui colega de André na Engenharia Ambiental da UFES, durante metade do curso praticamente, quando teve a oportunidade de ir ao Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, eu frequentei o curso de formação de oficiais em Belo Horizonte, 2008 a 2010. Quando formei, passei um ano em Nova Venécia, depois me transferi a Colatina, onde trabalho atualmente aqui na Companhia de Bombeiros de Colatina há 9 anos. Dentro da corporação, me especializei na parte de emergências com produtos perigosos, que dentro do portfólio do Corpo de Bombeiros é uma das áreas de atuação. Tem a área do mergulho, a área do salvamento em alturas, a área da busca e resgate de estruturas colapsadas. Produtos perigosos é uma dessas várias vertentes. Dentro da corporação, em 2012, foi meu primeiro curso, onde me especializei no Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. É muito comum os corpos de bombeiros fazerem intercâmbios entre seus membros. Em 2013, frequentei as especificações técnicas operacionais da então Suatrans, hoje Ambipar, Grupo Ambipar. Em 2014, através da corporação, nós tivemos a oportunidade com outros oficiais de frequentar os módulos da NFPA 472 lá na Escola de Bombeiros do Texas, onde na oportunidade eu fiz o curso chama de Hazmat Médico, atendimento a vítimas de emergência de produtos perigosos. Desde então, em 2015, tivemos outra oportunidade agora, uma parceria com a Petrobras. A Petrobras fez uma parceria de cooperação técnica e oportunizou que nós fôssemos até o Colorado, no coração do treinamento de produtos perigosos do mundo. A referência o TTCI do Colorado, e onde fizemos a especialização técnica. No outro ano, 2016, eu e outro colega fizemos a especialização em emergências com o transporte rodoviário de produtos perigosos, que a gente vai falar mais à frente, que é o carro-chefe no Brasil
não tanto nos Estados Unidos, lá é mais em trens, aqui é rodoviário, o Espírito Santo não é diferente. Em 2017, mesmo assim, especializamos também no transporte de trens, por mais que não seja muito usual no Brasil, mas uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse modal de transporte, e também alguns outros cursos, como 2018 na Dräger, sobre detecção de gases e, enfim, e outros cursos na área, né? Me dedico a essa área desde 2012, como dito, no Corpo de Bombeiros, né, a gente tem as nossas funções ordinárias e alguns oficiais se dedicam nos seus encargos, no momento de folga, a áreas que se apaixonam, que tem um conhecimento, né, melhor. Então, desde então, eu trabalho com produtos perigosos junto com outros colegas. A gente tem um grupo no Bombeiro que a gente chama de Comitê de Desenvolvimento de Atividades Operacionais. A gente chama CDADPP, Cidade de Produtos Perigosos, onde trabalho até hoje. Ministramos cursos de especialização dentro da corporação para soldados, sargentos, para os oficiais e também para bombeiros e brigadistas civis através das parcerias da corporação, como na Arcelor, na própria Petrobras, e empresas privadas, como instituições privadas, como Sindiquímicos. Também fizemos curso para os Sindiquímicos, que foram grandes parceiros. Talvez tenha até alguém dos Sindiquímicos aí na live. Bacana, uma bagagem bem importante, né, com produtos perigosos. E assim, é importante que a gente, pela sua experiência, a gente visualiza, né, a amplitude das ações que a gente consegue atuar. Você, no caso de atuação de prevenção e combate a esses acidentes, a resposta a esses acidentes. Então, você tem uma gama muito grande de respostas. E assim, e pela característica do Espírito Santo, né, um estado pequeno, com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, ter uma equipe que está preparada para lidar com produtos perigosos assim, é realmente diferenciado. No Brasil, a gente tem São Paulo, que foi a grande referência assim, em respostas, que foi o primeiro curso que você fez em São Paulo, inclusive, né? E sim, é muito bom saber que aqui no Espírito Santo a gente tem uma equipe preparada para isso. É bem legal assim, eu fico grato e feliz aí por saber que vocês estão preparados. E aí, Douglas, a gente indo um pouco para o nosso assunto, que é o transporte rodoviário de produtos perigosos. Você comentou aí que no Brasil e no Espírito Santo dá um maior volume, né, de transporte desse tipo de produto. E, ao mesmo tempo, a quantidade de acidentes envolvendo caminhões com esse tipo de produto acaba sendo maior do que outras tipologias, outros modais de transporte, né? Eu até recuperei um dado da CETESB, que de 2016 até 2021, 55% das emergências que a CETESB atendeu foram relacionadas a transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, acidentes em rodovias. Aqui no Espírito Santo, um dado de 2021 até maio que eu vi, esse número foi um pouquinho maior. De todas as respostas que o IEMA participou, 80% foi de transporte rodoviário. Então, assim, é um número bem representativo. A gente viu nos jornais, né, na mídia, os últimos acidentes aqui bem representativos. Até listei um aqui, posso falar depois. Mas eu queria que você falasse, Douglas, assim, qual que é a característica dos produtos perigosos? O que é produto perigoso? Qual que é o entendimento do Corpo de Bombeiro para produto perigoso? Os produtos perigosos, que a gente cita as 9 classes de risco, eles são aqueles produtos previstos na resolução da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regulamenta essa parte do transporte dos perigosos, bem como as suas classificações e resumidamente, em 9 classes de riscos, e algumas delas possuem respectivas subclasses. A resolução da ANTT, até anotei aqui, recentemente ela passou por uma atualização, agora em 2021, foi em julho de 2021, a 5947, ela atualizou o regulamento dos produtos perigosos aqui no Brasil. Acho que o regulamento seria esse. Inclusive, ele serve como embasado, né, naquele Orange Book, né, da ONU, que é o grande referência para transporte de produtos perigosos no mundo,
que é atualizada a cada 2 anos, né, se eu não me engano, e é a grande referência que a gente tem. Aí, produto perigoso, a gente pode falar materiais explosivos, os gases, os inflamáveis, os tóxicos, os radioativos, aí tem os diversos, e tem mais um outro lá que eu esqueci. Então, enfim, são diversos produtos, e aí eu queria saber se você, de repente, você tem conhecimento, que tipo de produto assim, é mais comum aqui nas rodovias aqui do Espírito Santo, e a mais exótica aqui, que você soube que o transporte já foi realizado. Você citou, né, André, no início da fala, que pegando algumas estatísticas da CETESB. A CETESB é uma grande referência, não só nacional, como aqui na América do Sul também. Eles têm know-how, já atenderam outros países também. Tivemos a oportunidade de estar com os colegas lá da CETESB também. A CETESB tem uma particularidade que de todos os órgãos ambientais do Brasil, ela tem um know-how, um portfólio para atender emergência na área quente, vamos assim dizer, né? Também. É uma das poucas, se não me engano, se não a única, que tem esse know-how. Com equipamento e tal. Os demais órgãos ambientais do Brasil, inclusive o IEMA aqui no Espírito Santo, eles atuam na parte burocrática, na parte de fiscalização, notificação e multas. Tanto que se a gente comparar, depois eu vou trazer para vocês alguns dados do bombeiro, as estatísticas que o Corpo de Bombeiros atendem são muito superiores ao quantitativo que o IEMA atendeu. O IEMA, por vezes, nessa parte de emergência, com idosos, em especial em rodovias, eles vão através de um acionamento do Corpo de Bombeiros. Via de regra, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civis municipais, são os primeiros respondedores. E aí, dependendo do tipo de ocorrência, né, o IEMA e os outros órgãos ambientais também são chamados para apoio imprescindível esse, inclusive. No Corpo de Bombeiros, a gente pode, resumidamente, dentre todo o nosso portfólio de combate a incêndio de vegetação, tudo que o bombeiro atende, o transporte de produtos perigosos, ele corresponde a 1%. É 1% das ocorrências que o bombeiro do Espírito Santo atende. Isso é padrão. Teve um levantamento aqui, fiz de 2009 até 2021 agora, depois eu explico por que de 2009. Foi uma data importante aí da assinatura de um plano estadual de emergências nessa área. Então, 1% que a gente atende são produtos perigosos. E dentre as ocorrências de produtos perigosos que o bombeiro do Espírito Santo atende, a maior parte porque a GLP, aquele atendimento residencial de GLP, da famosa botija de P13, corresponde a 45% das nossas ocorrências dos produtos perigosos. É o 45% do 1%, né, das ocorrências do bombeiro. Tirando essa parte do GLP, que é uma situação bem particular, que inclusive são as próprias equipes ordinárias que atendem, né, nossa equipe multifuncional, a ocorrência de produto perigoso, RASMAC, em rodovias, 35% é o transporte rodoviário. Depois temos 15% somos nos comércios e 5% nos outros industriais. É interessante citar esses dados, porque temos até um trabalho de um colega de Goiás, um mestrando lá, que também atua nessa área no Corpo de Bombeiros de lá. As maiores ocorrências no trabalho dele eram citando que era a área industrial. E quando a gente chega no bombeiro, vê que a maior ocorrência é na rodoviária. Por que isso? Porque é a maior ocorrência que o Corpo de Bombeiros é acionado. Quando a gente dá aula, a gente até cita, olha, se vocês forem acionados por uma grande empresa, uma empresa privada, uma empresa química, para atuar, para ajudá-los, pode saber que o problema é muito grande. Porque, via de regra, as empresas químicas, em especial as maiores, têm as suas brigadas por primeiro atendimento e a ocorrência, vamos dizer assim, ela morre dentro dos muros da empresa. Ninguém fica sabendo dessa ocorrência, só se perde o controle. É aí que chega o Corpo de Bombeiros ou empresas terceirizadas que esses fabricantes, esses transportadores costumam ter contrato para atuar em caso de sinistro. Nem todas possuem, mas, em via de regra, as maiores possuem. Isso era um ponto até que eu ia falar com você, porque a legislação obriga que todo transportador de produto perigoso ele tenha o equipamento próprio
ou a uma empresa contratada para responder em casos de emergência. Então, a empresa é responsável pela resposta, né, de um eventual acidente, independente do produto. Eu estou fazendo um licenciamento ambiental de uma empresa agora, e um dos requisitos que o IEMA, né, o órgão ambiental aqui do estado, solicita é quem é o responsável por atender as emergências. Existe esse ator? É vocês, a empresa, ou é um terceiro? Se não existe, vocês têm que ter noção, vocês têm que ter ciência de que vocês são responsáveis por responder. Se terceiriza ou não essa resposta, aí é decisão da empresa. É um ponto bem importante que você falou, que no IEMA, nesse dado que eu vi aqui, foi até lá no IEMA mesmo que eu vi um gestão à vista, e tinham apenas 2 casos de acidentes com produtos perigosos que o IEMA reportou. E aí se bate muito com o que você falou. 99% dos casos, os eventos ficam dentro da empresa, e apesar de ser obrigatória a comunicação, é difícil, assim, na prática, realmente, a empresa acaba não fazendo, né? Até diversos planos de ação de emergência que eu já fiz, as listas de ações do primeira resposta é entrar em contato com os agentes externos, né? O Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil. Então, teoricamente, vocês deviam estar cientes de todos os acidentes, o IEMA também, mas na prática a gente sabe que não é assim, né? E aí, você até comentou que tem aproximadamente 35% dos eventos, 35% do 1% é transporte rodoviário, né? E existem casos, Douglas, que vocês também não sabem, assim, o Corpo de Bombeiros não sabe que aconteceu um acidente com produto perigoso, é a mesma coisa, quando o problema é muito grande, que o Corpo de Bombeiros é acionado. Sim. Via de regra, esses acidentes industriais ou comerciais é mais difícil a gente tomar conhecimento. Mas os acidentes em rodovias, dificilmente o Corpo de Bombeiros não é acionado. Porque está em rodovia, todo mundo está passando, o carro passa, liga o 93, que é o primeiro número que vem à mente. Então, não vou dizer que a gente atende todos em rodovias, que pode ser que tenha algum acidente que na hora a pessoa conseguiu resolver e seguir o fluxo dela, mas em rodovias, via de regra, o Corpo de Bombeiros sempre é acionado como esse primeiro respondedor, assume a ocorrência, como é comum no nosso meio, assumir a gerência da ocorrência, e daí a gente instala, né, um sistema de comando de operações, muitos conhecidos como AICS, aqui no Bombeiro SCO, e aí a gente vai acionando os demais órgãos para poder atuar dentro desse comando unificado. Bacana, legal. Você reportou aí que aqui na rodovia o primeiro acionado volta e meia é o Corpo de Bombeiros. As concessionárias aqui, eles têm algum tipo de preparo? Que aqui a gente tem, a principal é a Rodosol, né, que faz a Rodovia do Sol, e a Eco 101, que é a concessionária de toda a rodovia aqui da BR-101. Elas são preparadas para algum tipo de respostas a emergências, ou apenas prepara o terreno, isola, prepara para a chegada do Corpo de Bombeiros? Qual que é a situação atual assim, hoje, Douglas? Sim, via de regra, as concessionárias, elas costumam ter, sim, contratos com empresas terceirizadas. Tanto na parte, não só na parte do guincho, que às vezes é próprio ou terceirizado, no atendimento mesmo a acidentes, e na parte de produtos perigosos não é diferente. Concessionárias, via de regra, têm essa necessidade de ter um contrato com terceirizadas, em especial nessa área, que é uma área bem específica. Mas depende muito do contrato que essa concessionária assina com o ente público. O Corpo de Bombeiros, de qualquer forma, com o contrato ou sem, o bombeiro sempre é acionado. Em especial porque a gente tem muitas ES, né, rodovias ES ou até rodovias municipais mesmo. O Corpo de Bombeiros é presente no estado inteiro. Então, onde aconteceu o acidente, nós temos que estar preparados. A concessionária ela vai se preocupar com a rota dela, com a área de domínio da concessionária. E a gente se preocupa com o estado como um todo. Mas a concessionária, mesmo terceirizada, a gente trabalha junto numa parceria bacana. Essas terceirizadas, volta e meia, eles mudam o contrato, tal, salvo engano,
a 101 tinha, ou não sei se ainda tem, contrato com empresas terceirizadas assim. Era um, não sei se o grupo Suatrans, Ambipar, é um dos grupos terceirizados, que pela instância tem outros também de grande portfólio no Brasil, e essa é a realidade dessas concessionárias. Entendi. Mudando um pouco de assunto, Douglas, indo voltando para a empresa, que é a responsabilidade que a empresa tem para responder essas emergências, né, em caso de acidentes e eventos, uma das coisas que um dos requisitos, né, que a empresa precisa atender é ter um plano de contingência e emergência para a movimentação desses produtos. O Corpo de Bombeiros, ele tem alguma orientação sobre quais os aspectos mais importantes que esse plano deve ter? O Corpo de Bombeiros se utiliza desse plano para responder essas emergências ou não? Assim, é um documento que acaba sendo interno da empresa. Como é que vocês veem esse estudo? Sim. O plano de emergência em qualquer empreendimento, né, não só nos produtos perigosos, é imprescindível para a gente mitigar os riscos, né, e até a própria empresa preservar o patrimônio e a vida dos seus colaboradores. O Corpo de Bombeiros, ele acessa principalmente o plano. Algumas grandes empresas, elas têm como costume socializar esses planos de emergência deles. Então, eles procuram os órgãos públicos envolvidos, o bombeiro é um deles, para poder apresentar o plano, para poder estreitar relações, saber quem que é o ponto focal, tanto no bombeiro quanto na empresa, para que, por vezes, somos convidados a fazer visitas técnicas na empresa para conhecer a sua planta, conhecer os produtos ou outros riscos lá presentes. É assim que o bombeiro toma conhecimento dos planos de emergência, quando é provocado por empresas, em especiais as de grande porte, ou durante a emergência. Aí, quando a gente vai atender uma emergência, aí a gente solicita acesso ao plano até para a gente poder nortear as ações ali do comandamento. Isso é muito comum no acidente rodoviário, porque a gente precisa saber, olha, quem é a empresa que vocês têm contrato para poder remover os produtos. Porque o bombeiro, ele atua na parte de salvamento. A gente vai lá conter o produto, se der, na medida do possível, principalmente focando em salvar vítimas e preservar o patrimônio e o meio ambiente. Só que a emergência não termina aí. Um caminhão tombado, um líquido inflamável, ele precisa passar por um processo de transbordo, uma atividade técnica bem específica, que é um dos motivos do curso que nós fizemos lá no Colorado, inertização desse tanque, para depois fazer o destombamento. Então, são atividades muito específicas que, por vezes, a própria empresa não possui, ela precisa de um terceirizado. E é aí que a gente solicita esse plano de emergência. Olha, quem é que vai te ajudar nesse transbordo? E aí que o IEMA entra forte junto com a gente. Porque o IEMA diz, olha, tudo que a empresa ajudar, entra lá como atenuante dele, né? Tudo que a empresa demora, quanto mais óleo está vazando ou do produto ali, quanto mais tempo de serviço dos órgãos públicos, pior para ele. Então, dentro do plano de emergência de uma empresa, para nós, respondedores, o principal é eles terem um backup, eles terem empresas com know-how e conhecimento para, de fato, resolver o problema. Já passamos por situações de ter que destituir uma empresa terceirizada, suposta empresa terceirizada. O que acontece? Quando tem alguns acidentes, a empresa não possui o contrato prévio, ela vai procurar essas empresas de atendimento para fazer um freelancer, vamos dizer assim, né? Para poder... Quando tiver necessidade. Urgência. Aí essas empresas também, elas, no popular, metem a faca, já que você não tem o contrato prévio, eles cobram um valor considerável e a pessoa que está toda enrolada, ela acaba pagando, ela quer se ver livre do problema. O que o camarada cobra, eles pagam. O que acontece é que às vezes chegam algumas empresas meio que de fundo de quintal, falando de empresa de emergência. E aí, quando a gente vai ver o know-how, a maneira, até a técnica que eles começam a utilizar, a maneira como eles se portam e conversam, meu Deus, sabe nada. Desculpa no popular, se deixar, vai dar merda. Então, a gente, olha, a empresa aqui, o procedimento dela está totalmente inadequado conforme as normas.
É aí que entra a importância da capacitação que a corporação nos forneceu. Quando nós fomos lá em 2013, na sua trans, na época, na Ambipar, é porque a gente queria, nós, Corpo de Bombeiros, queríamos conhecer, olha, como é que esse pessoal trabalha? O que eles ensinam para esse pessoal? Porque até então, a gente ia na emergência e chegava o especialista com a camisa da empresa, e aí todo mundo, chegou o pessoal da empresa, eles sabem o que estão fazendo. Não necessariamente. Já passei por ocorrências, assim, no início da minha carreira, de a própria empresa chegar querendo fazer o transbordo, equipamentos que não eram intrinsecamente seguros, detector de gás todo descalibrado. São coisas que a carreira vai te ensinando que você vê, meu Deus do céu, aquela empresa não estava fazendo um serviço técnico, não estava seguindo as normas. No Brasil, a principal norma, vamos dizer, não é lei, né, porque é NBR, mas a principal norma que rege o transporte rodoviário, de terrestre de produtos perigosos, né, rodoviário, é a NBR 14064, inclusive está em consulta de atualização esse ano. E a gente fez esse caminho. Olha, eu quero conhecer o que essas empresas fazem, até para poder chegar e saber cobrar delas. E na nossa experiência, dentro desse curso, era o pessoal técnico deles junto com os bombeiros. E a gente via claramente que tinha os técnicos, né, permite a paródia aqui, de outro patamar, que era os caras de fato, e tinha um camarada ali que tinha acabado de entrar na empresa e que não tinha um mês. E você não sabe quem vai vir te atender aqui no Espírito Santo, por exemplo. Se é o camarada que entrou na empresa ontem, que está gatinhando aí, ou se é o Bambambam. Então a gente queria conhecer essas empresas, foi por isso que nós fomos. E depois, além disso, poxa, esse pessoal das empresas, o treinamento deles é terceirizado dos Estados Unidos. Eles levam o pessoal para lá e vem aqui dar treinamento. Poxa, por que a gente não vai lá beber direto na fonte matriz? Por isso que a gente foi para os Estados Unidos fazer os níveis de treinamento da NFPA, 472, operacional, técnico, ICS, especialistas, para poder falar e, no mínimo, no mesmo patamar que esse pessoal, que está até acima, né? Para poder chegar no teatro de emergência e, de fato, destituir a empresa com propriedade. Por que você fala que eu não estou fazendo bem? Não, porque a sua técnica é assim, 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 assado, você não está seguindo essa e essa norma. E aí, acabou o assunto, e outra empresa, nesse exemplo que eu citei, outra empresa teve que vir mostrar o seu portfólio, o seu know-how, aí nós autorizamos. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros, quando ele está na emergência, ele é o gestor de todo aquele risco. Se a pessoa vai fazer um transbordo de qualquer maneira, pode não dar nada. E aí termina a ocorrência e vai todo mundo para casa feliz, beleza. Só que se acontecer algum incidente, algum vazamento a mais, alguma contaminação ambiental a mais, possível uma morte de algum colaborador ali, o Corpo de Bombeiros, o oficial do bombeiro que está à frente da ocorrência, ele é o responsável. Então isso nos chamou muita atenção lá atrás. Poxa, nós estamos indo em algumas ocorrências, às vezes ficando na mão desses caras, e a responsabilidade toda é nossa. Então, eu falei assim, não, precisamos conhecer mais, precisamos capacitar mais para poder garantir a nossa segurança dos nossos militares, da comunidade e até dos próprios colaboradores das empresas, que já teve ocorrências com mortes pelos próprios colaboradores da empresa atuando de maneira inadequada. Daí a gente vê a importância, né, cara, assim, dada as consequências, a gente vê a importância que é a fiscalização nesse caso. Eu presenciei uma empresa que recebeu pesadas multas, foi mais de R$100 mil por transportar produto perigoso, e o produto perigoso não é inflamável, ele só tem um pouco de toxicidade, então ele não tem aquele risco de explodir, de causar grandes danos. A empresa transportava uma quantidade pequena, mas recebeu uma multa assim, realmente assustadora. E isso, querendo ou não, a penalidade, né, a penalização é uma das formas de conscientizar, né? Infelizmente, a gente precisa passar por essa situação, porque a empresa começa a pensar e fala, eu posso receber uma multa de R$100 mil, mas se eu investir R$5 mil, R$10 mil para fazer um plano simples, de um produto perigoso simples,
eu consigo evitar uma multa, consigo fazer com que danos sejam causados ao patrimônio, no caso ali financeiro, né? Então, assim, realmente é uma situação bem peculiar que eu presenciei, mas que eu entendo a importância baseada no seu depoimento aí. São eventos, assim, extraordinários, grandes, que podem matar. Tanto que esses últimos acidentes que a gente viu aqui no Espírito Santo foram 2 com combustível, que é extremamente simples, assim, comum de visualizar, né? 2 com peróxido de hidrogênio, você deve ter visto. Um foi em Rio Novo, o outro foi em Afonso Cláudio, se não me engano. E o último, até anotei aqui, não, foram 3 com combustível. Então, só isso daqui foi os acidentes que foram bem noticiados. E aí a gente fala, ó, 2 pessoas faleceram, que foram os motoristas, né, dos casos um cremado, inclusive. A gente teve risco de desabastecimento de água aqui na Grande Vitória, um acidente lá em Marechal. Então, assim, as consequências realmente são bem grandes, né? E aí, Douglas, mudando um pouquinho aqui o foco, quando vocês trabalham em primeira na emergência, a sinalização dos caminhões, ele é extremamente importante, né? Para você se aproximar. Como é que você consegue explicar um pouquinho mais a importância da sinalização dos caminhões de produtos perigosos? Sim. A sinalização dos caminhões, né, citadas, fazem parte, vamos trazer para o espectro mais amplo, né, da identificação do produto perigoso. Quando a gente trabalha dentro do nosso procedimento operacional, a primeira coisa que a gente tem na ocorrência, além de isolar a cena, né, gerenciar os riscos iniciais ali, é identificação. Ninguém consegue atender uma emergência de maneira ordeira e eficaz se não fizer uma boa identificação do produto químico. Então, a sinalização, seja dos tambores, seja dos trens, dos caminhões, é importante principalmente para o respondedor, para você saber com o que você está lidando. Quando eu faço uma boa identificação, eu consigo, por exemplo, direcionar o meu nível de EPI. Dentro da área de produtos perigosos, a gente fala assim, eu posso atender essa ocorrência aqui com esse gás extremamente tóxico à pele, eu vou precisar de uma roupa nível A. É aquela roupa totalmente encapsulada, né? A gente até brinca, seria tipo o Teletubbies. Você fica totalmente dentro de uma bolha para se proteger. Olha, mas nessa emergência aqui, com um líquido corrosivo, emana certos gases, tá, uma nível B me atende. Nível B seria um macacão com equipamento de proteção autônomo, que a gente chama no bombeiro SCBA, equipamento autônomo de respiração, onde a minha segurança, na emergência de produtos perigosos, a principal via de contaminação é a inalação. Então, apesar de ter contato com a pele também, mas quando eu me protejo a inalação, quando eu estou protegido pela inalação, eu estou 90%... Vulnerável é a via respiratória, né? Respiratória. Ou, não, esse produto aqui é um particulado, não emana gás, eu vou trabalhar, se eu tiver no ambiente aberto, com o uso posso utilizar até um filtro. Se eu tiver um filtro adequado para a substância, se eu tiver dentro não pode estar no espaço confinado, obviamente, que tem que ter o oxigênio adequado também. Então, assim, a identificação, ela ajuda em tudo. Ajuda a identificar os EPIs para o respondedor, ajuda até a entender se eu devo me aproximar do produto ou não, se eu vou fazer uma atividade que a gente chama de ofensiva, ou uma atividade mais defensiva, o quão rápido essa intervenção tem que ser. Se eu estou num produto que até aconteceu no Espírito Santo já, você até perguntou tempos atrás, esqueci de falar sobre os mais exóticos, né? Se eu estou com estireno, é um produto extremamente instável, está pegando fogo. Poxa, não pode demorar, tem que ter uma atuação ali, porque a reação de polimerização de alguns produtos pode ser muito violenta e gerar danos irreversíveis. Então, a sinalização em todas as suas formas, a sinalização correta, volto a dizer, que garante essa segurança da operação. É interessante, quando eu dou aulas, eu lembro do primeiro curso que fiz em São Paulo, tinha um policial rodoviário. E esse policial, lá em São Paulo, eu acho que é um dos poucos estados do país onde a polícia rodoviária também tem subespecializações.
Então, eles têm, entre aspas, os caras do produto perigoso. O camarada vive para poder parar caminhão de produto perigoso. Não é muito comum em outros estados da corporação, mas São Paulo é o celeiro do Brasil, o celeiro químico do Brasil, lá eles têm. Então, ao longo da carreira dele, ele tirou várias fotos de sinalizações rodoviárias. E quando a gente coloca para os alunos, a gente até brinca, isso daqui é lá na Suécia, isso aqui não é no Brasil não, tá? Porque é de cair o queixo. A gente sabe que a sinalização tem toda uma normativa, tem um painel de segurança que tem que ser, né, laranja, tem o número de risco em cima, o número da ONU, tudo bonitinho na sinalização. Aí tem painel de tudo quanto é cor, painel escrito a caneta, com corretivo, sem painel, com adesivo. É uma bagunça em alguns locais. E aí, quando você chega numa emergência dessa, você vai confiar no que está ali? Aí você não consegue nem confiar no que está escrito naquele caminhão. Aí você vai adotar, aqui a gente fala assim, o pior caso possível, né? Então, se eu não sei o que é, eu vou atuar como se fosse o pior produto do mundo, uma nível A e tal, depois eu vou abaixando os níveis. Interessante que você estava citando anteriormente sobre a importância que no Brasil é muito difícil a conscientização e que as pessoas acabam só se conscientizando quando tem a multa. Esse policial rodoviário, uma experiência muito interessante, que a gente citava, mas como é que você faz quando você pega esses casos? Olha, na minha experiência, a melhor orientação se chama orientação por escrito. Mas o que você faz? Não, a melhor orientação é orientação por escrito. Tá bom, eu te entendo. Poxa, você não quis fazer, tá bom, toma aqui a sua multa. Porque nunca mais a pessoa volta a fazer. Se você não faz orientação por escrito, ele vai fazer de novo. É uma cultura danada do nosso país, do brasileiro, do jeitinho. Eu passo isso aqui no Corpo de Bombeiros, a minha função ordinária é atuar na chefia de vistorias. Então, se a gente não faz a notificação, o prédio fica irregular 1 ano, 2, 3, porque o brasileiro adora pagar para ver. Então, no produto perigoso não é diferente. A gente precisa investir, lógico, em prevenção, conscientização, mas, infelizmente, a maneira mais didática para brasileiro é como diz o colega lá, né, a orientação por escrito. Excelente, excelente. Eu tive uma palestra com um policial rodoviário também, e falava um pouco sobre direção defensiva, e ele falou assim, de forma mó bem-humorada também, que, cara, brasileiro não tem jeito. Sempre tenta engambelar o policial, ou o fiscalizador, enfim, e se não tomar multa, se não tomar notificação, advertência, enfim, se não tiver nenhuma forma de fazer o follow-up, cara, não vai resolver, não vai mudar, não tem jeito. É um negócio muito, felizmente, triste, né, de falar, mas eu acho que tem que ter, inclusive até engatinhando aí para outra pergunta, Douglas, como é que você acha, cara, que a gente consegue mudar um pouco essa cultura que o brasileiro tem sobre, por exemplo, os cuidados que a gente tem que tomar com os produtos perigosos, inclusive... Você citou aí que quase 50% dos casos de produtos perigosos é com GLP, que a gente lida diariamente em casa. Então, como é que você acha? Quais são os caminhos para a gente conscientizar melhor a população? Como é que o Corpo de Bombeiros, que tipo de ação que o Corpo de Bombeiros tem para esse fim? Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Sim, o Corpo de Bombeiros e a nossa Defesa Civil... Porque a Defesa Civil Estadual ela é parte orgânica do Corpo de Bombeiros, né, no Espírito Santo. Quem teve a oportunidade de ir ali na Enseada do Suá, nosso quartel-geral, vai ver que os dois são colados ali. Defesa Civil e Bombeiros faz parte do Corpo de Bombeiros. Então, seja pela Defesa Civil ou pela própria instituição Corpo de Bombeiros, através das suas unidades operacionais, a parte preventiva ela é muito constante no nosso meio. O bombeiro possui várias dicas de prevenção no seu site. A gente faz trabalho preventivo in loco, nas comunidades, nas igrejas, nas escolas. A gente é muito demandado na área de primeiros socorros, na área de combate a incêndios. Mas na parte de produtos perigosos não somos tão demandados assim, mas também atuamos em algumas ações preventivas. Vamos dar um exemplo, não no transporte rodoviário, mas considerando a nossa estatística maior
era de emergências em residências com o GLP. Tempos atrás, o Corpo de Bombeiros fez uma campanha sobre troca, com a parceria com empresas da área, troca das mangueiras. Então, o Corpo de Bombeiros foi até carentes, com as mangueiras certificadas, realizou a explanação, o porquê do perigo, encontrava cada coisa assim, minha senhora, a senhora está passando, Deus está te ajudando muito aqui, de ter um sinistro dentro de casa. E aí, trocando essas mangueiras, esse é um exemplo de campanhas preventivas que o bombeiro faz. Essa me veio à cabeça agora, porque foi mais recente, foi atacando nossa grande demanda estatística, que são emergências com P13, e teve dentro da comunidade, a gente percebe que me fugiu a palavra, a sensação de risco, eles não têm nenhum, quase zero. Ele não tem noção, a comunidade como um todo, em especial em áreas mais carentes, onde a informação, o conhecimento tem mais dificuldade de chegar. Percepção de risco. A percepção de risco é quase nula, se não nula. Quando chega o bombeiro, o Estado, né, alguém que adentra dentro daquela família ali para poder conversar com eles, e, nossa, senhor, não sabia disso, sério que essa mangueira aqui pode no bom capixaba, pocar, né, pode ter vazamentos e tal, lógico, olha só a situação que está aqui. Então, enfim, a gente trabalha essa parte preventiva porque é importante. Não tem como a gente só partir para a parte reativa, tem que trabalhar prevenção também, até porque a comunidade também não aceita só o Estado fiscalizador, né? A comunidade pede a parte preventiva. O próprio Ministério Público, quando a gente trabalha aqui em exemplo de incêndios florestais, né, não é a nossa pauta hoje, antes de partir para as atuações, pedem que faça a parte preventiva. Então a gente faz a área preventiva no Produtos Perigosos em várias áreas, mas não perdemos de vista, né, a parte corretiva também das infrações que, infelizmente, são necessárias, como já conversamos. É a que salva vidas, né, de fato, né? Assim, a resposta diminui os danos, mas a prevenção é o que tem maior efetividade no salvamento de vidas, né, evitando prejuízos patrimoniais. Mas aí, Douglas, finalizando aqui um pouco, já caminhando aí para finalizar, eu queria até uma pergunta pessoal de curiosidade. Essa sua experiência em vários treinamentos e de atendimento em emergência com produtos químicos, qual foi um caso que você presenciou e atuou de respostas em emergência, não necessariamente em transporte rodoviário, mas até nos treinamentos lá nos Estados Unidos? Qual foi um evento mais peculiar e mais interessante que você presenciou e gostou de participar, de assimilar aquele conhecimento, que trouxe lições aprendidas para você? Olha, vamos citar recentemente, acho que deve ter sido até umas emergências que você citou, né, André, sobre do líquidos inflamáveis. A última, vou começar pela última, depois vou para mais emblemáticas, assim dizer. Teve o incêndio de um caminhão-tanque em Itarana. Ele foi amplamente divulgado, né, uma região chamada como Serra do Limoeiro. Vários caminhões, por perigoso ou não, tombam ali, já teve várias vítimas fatais. E esse caminhão, ele tombou numa curva que, por um azar danado da comunidade, tinha um pequeno curso d'água em cima. O líquido, o diesel, correu para o pequeno curso d'água, que foi para outro ribeirãozinho, que saía lá no Rio Santa Joana. Esse Rio Santa Joana, o principal rio ali de Itaguaçu, Itarana, Itaguaçu, sei bem, Itaguaçu, minha terra natal, e Itarana tinha fonte de captação complementar de outra região. Itaguaçu não, Itaguaçu só dependia do Santa Joana. Então, além do risco em si ali, do caminhão, que o motorista ele pulou do caminhão, chegou a ser socorrido, mas se eu não me engano depois ele veio a óbito. Todos os riscos envolvidos ali ainda tinha que gerenciar a parte ambiental de uma comunidade inteira sem água. Então foi mais do que nunca necessário a atuação de várias agências, defesas civis, lá na região no Cezan, SAI, para poder colocar as barreiras no rio a tempo, monitorar a qualidade da água, garantir que não tinha passado nenhuma mancha de óleo de onde você ia colocar a barreira.
voltar para poder continuar gerenciando a emergência, porque tinha que fazer o transbordo e inertização do tanque para poder destombar, porque tinha toda uma rodovia interditada ali durante a principal via da região ali. Então foi uma ocorrência bem emblemática, porque envolveu várias frentes. Envolveu desde o transbordo, a parte da vítima, estava pegando fogo e ainda teve a contaminação ambiental. E uma das mais instigantes, as mais técnicas, foi um caminhão de GLP, a região de Colatina, Aracruz, passam muitos caminhões que eles abastecem ali em Cacimbas, em Linhares. Então, já fui nos 3 ocorrências de GLP aqui na região. Um deles foi na rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, João Neiva, naquela rodovia, e esse caminhão tombou, fechou a via inteira, só que ele tombou todo, tinha acabado de carregar e estava vazando. Ele começou a pegar fogo, normalmente pega fogo ali no óleo ali também do caminhão, mas também estava vazando pela válvula de alívio. Esses caminhões de GLP, eles possuem uma válvula em cima, chama válvula de alívio, que é exatamente para poder aliviar uma pressão para evitar um possível bleve. Seria o pior cenário de uma emergência com líquidos pressurizados, inflamáveis, seria o bleve. Então ele estava pegando fogo pela válvula de alívio, um maçarico gigante. Então nós tivemos que chegar, colocar não podia ficar perto, porque o risco era muito grande, então colocar um canhão de água perto para resfriar o tanque primeiro, sem apagar a chama, porque isso é uma das coisas que a gente mais bate, né? Se o GLP, seja uma botija dentro de casa, você está pegando fogo, se você não tiver como apagar, deixa queimar. Se está queimando, você está no controle, está queimando o gás. Se você apaga e não tem como estancar, você está enrolado, porque você vai gerar uma atmosfera explosiva gigante. E ali era o maior risco. Você tinha que aliviar a pressão do tanque, mas não podia apagar a chama. Então, foi montado os caminhões monitores pelas laterais, na expectativa, porque a válvula de alívio, quando ela foi feita para acionar e voltar com a pressão, mas então a gente diminuindo a pressão ali através do resfriamento para ela poder voltar. Só que ela estava quebrada, ela não voltou. Então, foi necessário fazer também não existe um equipamento específico para tampar uma válvula de alívio, pelo menos o Corpo de Bombeiros, desconheço no Brasil, de tanque pressurizado, mas a gente tem um outro equipamento, um batoque pressurizado, que a gente conseguiu estancar ali o vazamento bem se fosse dentro de casa, a gente falava na boca da botija, né? Mas lá era na boca da válvula de alívio do caminhão enorme de GLP. E, graças a Deus, foi uma operação realizada com sucesso, com vários riscos envolvidos, e depois chegou, né, como a gente citou no início da nossa live, a empresa terceirizada, que tinha know-how para poder fazer não é o transbordo, né? Você transborda parte do produto, só que para você destombar o caminhão, você tem que inertizar ele todo. Então você precisa, por vezes, queimar. A gente chama de flare, uma operação bem especializada, né, que a gente viu lá nos cursos no exterior. Você coloca uma mangueira e queima mesmo. Queima o produto, uma queima controlada do produto, para depois você poder inertizar e liberar a via. Todo mundo queria que liberasse a via, destomba o caminhão aí, faz isso depois, não dá. A gente, no teatro de ocorrência, quando é o chefe de operações, a gente tem que pensar na comunidade. Então, PRF fala no ouvido, nossos colegas da polícia falam, a comunidade fala, a Defesa Civil fala, mas você tem que estar convicto do que você está fazendo. Essa foi uma das emergências mais que eu participei, mais emblemáticas. Existiram outras no Espírito Santo, eu ainda era cadete no curso de formação, do cloro, um tombamento de carreta de cloro na 262. Essa foi muito, muito famosa, acho que foi meados de 2008, por aí. Interditou a 262 por seus cilindros de cloro. E cloro é extremamente tóxico, o IDLH baixíssimo. Então, uma vez você pergunta, quais são os produtos mais exóticos? Olha, os mais tóxicos que rotineiramente transitam no Espírito Santo, cloro e amônia. Porque cloro, tem até uma fabricante aqui, né, Canexus em Aracruz,
e a amônia é amplamente utilizada nas diversas empresas de refrigeração, de frigoríficos a refrigerantes, enfim, que o Espírito Santo possui. E como exóticos, eu estava levantando as estatísticas do Bombeiros de 2009 a 2021. Em 2009, depois a gente tiver uma oportunidade de poder falar sobre o P2R2 no Espírito Santo, eu levantei nesse período porque foi quando foi assinado o decreto do Plano Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Perigosas. E aí teve uma ocorrência nesse tempo todo com arcina, extremamente tóxico, uma com fosfina, extremamente tóxico também, e um muito famoso também, que passou na mídia, não sei se a galera aí vai lembrar, que a gente chama de TDI, diisocianato de tolueno. O TDI é um produto muito utilizado para a fabricação de colchões, dentro da engenharia química ali, da polimerização da fabricação de colchões. Então, era um transporte até irregular, não tinha... No início, a gente falou sobre identificação, né? Nós não conseguiram identificar aqui o produto que era. Ele estava em Bombonas, num transporte regular, e chegaram, a polícia rodoviária, foi na Serra, acho que foi entre Serra e Fundão, e a polícia rodoviária que chegou primeiro acabou tendo que ir para o hospital, que acabaram respirando, né, parte daquele produto ali. E por sorte, mas por muita sorte, não chegou no curso d'água, que é aí que é o maior problema, né? Ele é extremamente reagente com água. Então, se você não atua logo, ou se você chega jogando água, porque tem um incêndio na proximidade, ou ele cai no curso d'água, é aí que ele libera uma toxicidade imensa, né? Que é diisocianato, né? Tem cianeto ali no produto. Então, essa foi uma ocorrência do Espírito Santo. Depois de 2010, não lembro, já era formado, mas não fui nessa, mas que deu muita mídia, porque os policiais rodoviários chegaram a ser encaminhados ali para, se não me engano, foi numa parte, né, que não se vitimaram fatalmente, graças a Deus, mas poderiam. É interessante, eu vi um videozinho até anteontem, de um acidente nos Estados Unidos, de um caminhãozinho, não sei se, não lembro, não estava falando qual era o produto, mas o cara tombou com um caminhãozinho, começou a sair uma fumaça, o cara ficou caído, né, o motorista, aparentemente foi um acidente pequeno, o motorista caía, daí chegou a viatura de polícia, aí o policial, caraca, vou lá resolver, aí tem até a filmagem, né, a filmagem do carro da polícia e o microfone, né, e aí você vê a respiração do policial falando com o cara, dá 30 segundos, o cara cai. Aí, 2 minutos depois, chega a equipe dos bombeiros, aí é outro nível de atendimento, mais preparado, aí já foi com o uniforme, né, o classe A, todo empacotado, porque provavelmente não sabia qual que era o produto. E aí conseguiu resgatar as duas vítimas, né? O motorista e o policial que tentou resgatar. Então, cara, a sinalização realmente é importantíssima, o preparo é muito importante. Os eventos que você falou aí, bem curioso, realmente não sabia desses últimos casos aí que você falou. Queria agradecer aí, cara, o seu tempo, Douglas. Agradecer aí de coração. Agradecer a explanação aí da sua experiência, todos esses insights que você nos deu aqui, o pessoal que está assistindo ao vivo e o que vai assistir depois vai ficar disponível aí tanto no meu perfil quanto no perfil da Avoid. Agradeço aí de antemão aí seu tempo. Já deixo o convite aí, a gente tem muito o que conversar ainda, P2R2, acidentes industriais, tudo que incêndios, com certeza a gente consegue falar. Registrar também que o Sávio até está assistindo, o Major Sávio, que foi o nosso primeiro convidado, que ele participou aqui, passou até mandar um alô. Queria agradecer aí, Douglas, se quiser deixar as últimas palavras. Sim, eu que agradeço, né, a Void, né, ao engenheiro André Novaes, como disse no início, tanto o Major Sávio, né, nossa turma de engenharia ambiental tem uma história muito próxima ao bombeiro, né, nós temos, contando o Major Sávio, 4 oficiais de bombeiro, uma turma que só tinha 20 na UFES, né, e 4 foram para o bombeiro. Agradeço o convite, fico feliz, né, em ver, né, que em especial você, né, André, né,
o empresário, né, hoje o empresário de sucesso, famoso, né, no serviço que faz, crescendo dentro do Espírito Santo, conseguiu levar a engenharia ambiental a outros patamares. Estou sempre acompanhando também as suas inserções na mídia. Admito que Instagram, para mim, é uma novidade, né? A gente teve que criar um Instagram aqui para poder fazer uma live. Eu não tenho muitas mídias sociais, só o WhatsApp. Mas acompanho o STV, vejo as suas inserções no STV, sempre muito técnicas. Parabéns pela carreira, parabéns pelo empresário de sucesso que virou. E tenho certeza que o pessoal que assiste a live aqui, que te segue, que olha os seus conteúdos, é porque confia, né, e sabe do profissional que você é. Um abraço, né, a todos os ouvintes aqui da live, aos amigos da live, aos amigos do engenheiro André Novaes também. E estamos à disposição, né, pessoalmente e também institucionalmente, para parcerias e para qualquer outras solicitações que porventura venham a ocorrer. Bacana. O pessoal que está ouvindo aí, quem acompanha aí, segue o perfil da VOD, segue o perfil aí do Corpo de Bombeiros também. Tem muito conteúdo legal sobre conscientização dos produtos que tem do cotidiano, né? Então, assim, coisas boas está disponível para todo mundo, né, Douglas? Sim. Eu vou começar a me ambientar nesse mundo do Instagram aqui. Legal, legal. Já sigo e sigo o André também. Bacana. Beleza, Douglas. Obrigado aí mais uma vez, cara. Tenha uma boa noite aí, uma boa noite você e sua família, e o pessoal aí também, uma boa noite. Obrigado aí pela presença, e esse vídeo vai ficar disponível aí para quem quiser. Se você achar que é útil para alguém, pode compartilhar também, vai estar disponível também no meu perfil. Valeu? Douglas. Ok, um abraço. Valeu, meu amigo. Um abraço.